Então, continuando aqui, a Erika falou uma coisa que me chamou a atenção, que é prioridades. Então, como que a gente entende? Eu falo que é difícil você falar o que é prioridade hoje na sua vida aí. Pensa agora, um minutinho, o que é prioridade para você hoje, agora nesse momento? Você consegue definir as suas prioridades? Então, Erika, conta pra gente como definir nossas prioridades aqui, né? Ok, vamos lá então. Renata, se eu perguntar aqui para você, quais são as prioridades na sua vida? Eu posso até adivinhar algumas aqui. Deus, família e trabalho, por exemplo. Mas simplesmente falar as suas prioridades dessa forma não é para que isso ajude a gente a organizar a nossa vida. A gente precisa realmente saber detalhar as nossas prioridades e colocar ela em forma de ação. Então, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos e é assim que eu ensino as minhas alunas também a definirem as suas prioridades. E eu recomendo você ter no máximo 4 ou 5 prioridades, não mais que isso. Então, assim, vamos supor, a minha prioridade lá, número 1, é Deus. O que essa prioridade significa para mim? Eu preciso detalhar. Eu ir na igreja uma vez por mês, uma vez por ano, toda semana, eu me dedicar todo dia a ler as escrituras, eu fazer orações todos os dias. Tá vendo quando você começa a colocar ações e a detalhar, fica muito mais claro. E com isso, vai ficar muito mais claro você planejar a sua rotina, planejar o seu tempo. Você vai saber exatamente no que você precisa se dedicar. Vamos supor, minha prioridade é família. Eu acredito que todas aqui têm como prioridade a família. Só que o que isso significa para você vai ser totalmente diferente para mim. Quando eu colocar em ações, não vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos o que a prioridade família significa para mim. Todo dia a gente precisa ter uma refeição em família, que é o nosso jantar. Eu gosto de fazer atividades ao ar livre com as crianças. Eu gosto de, uma vez por ano, planejar uma viagem de férias em família. Então, assim, quando eu coloco isso em ações, fica muito mais fácil de eu me planejar. Então, por exemplo, quando eu for planejar o meu dia, eu sei que a minha prioridade família é o quê? Eu fazer alguma atividade ao ar livre com as crianças. Então, eu vou me programar no tempo que eu vou fazer com as crianças, eu levar elas no parquinho, ou brincar no quintal, fazer algo fora com elas, ou ir fazer uma trilha que a gente gosta. Uma coisa muito importante que, assim, quase 100% das minhas clientes não se colocam na prioridade. A gente precisa se listar nas prioridades. Eu tenho como prioridade antes da minha família, tá? Porque se eu não cuidar de mim, se eu não estiver bem, não tem como eu dar o meu melhor para as outras pessoas que eu amo. É a questão, eu gosto de fazer a analogia do copo, né? Se o nosso copo estiver vazio, imagina que a gente é esse copo de água. Se o meu copo estiver vazio, como que eu vou encher o copo dos meus filhos, do meu marido, dos meus pais, das pessoas que eu amo, das minhas amigas? O meu copo precisa estar cheio para eu ir enchendo os outros copos. E não é assim, eu vou encher o copo uma vez só e vou esquecer. Todo dia eu preciso ir preenchendo, porque todo dia ele vai esvaziando conforme a gente serve as pessoas que a gente ama. Então, assim, a gente precisa se colocar como prioridade. E, de novo, o que isso significa para mim não é a mesma coisa que vai significar para você, por exemplo, Renata. Então, a gente precisa saber especificar as nossas prioridades. Somente dessa forma a gente vai conseguir parar de procrastinar, de investir